Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito, completo e exclusivo. Bota exclusivo que dá trabalho para fazer, meu filho. Mas eu não vou enrolar, não. Vou só pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Os convidados de hoje são Tagaretops. Telão do Felipão, roda a vinheta. Os convidados de hoje eu já disse que são Tagaretops. Ele já esteve aqui, é repórter, apresentador e agora tem um novo talento, é ator também. Quase que deixa a mulher solteira que a outra pulando o cangote, que olha. E ela é jornalista, é agora do vídeo, editora de um dos maiores telejornais da manhã hoje da Record TV. Lucas e Paloma, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Felipe. Você viu, né? Agora eu que aguente agora. Ator Gabi também. Cabrini no cangote, bicho. Rapaz, quase arrumei problema em casa. Tô brincando. Se tá aqui, não arrumou tanto. Não arrumamos treta, não. Foi profissional. Foi profissional. Tem beijo técnico e tem cangote técnico. Pulada técnica. Pulada técnica. É meio esquisito. Mas essa história do beijo aí, a Paloma não gostou, não. É porque não teve, pelo amor de Deus. Acho bom, né? Aí eu falei, que não tenha. Não teve. Foi uma rápida participação como ator. Não sei nem se eu levo jeito pra isso. Mas já falando disso, como é que foi essa loucura, cara, de tá como ator aí, tá de ponta na novela? Você vê que Porque do vídeo você é isso aí, você não tem problema nenhum. Já tá acostumado, já. Eu falo que, sem sombra de dúvidas, essa foi a mais ousada e diferente experiência que eu já tive em quase 14 anos de comunicação. Porque eu já fiz rádio, eu faço TV, agora tô na internet também, com podcast, mas nunca nem passou pela minha cabeça a possibilidade de ser ator, né? E na verdade foi um convite que eu recebi para fazer essa participação na novela Caverna Encantada. Não sei exatamente de quem foi o convite, mas eu sei que foi do núcleo da novela, então pediram para que fosse o repórter Lucas Carvalho, tá na hora, então eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que é um reconhecimento do trabalho, não sei se por eu ser um repórter um pouco mais jovem entre os colegas ali, talvez dialogue um pouco mais com o público da novela, não sei. Mas eu fiquei realmente muito feliz de ter sido lembrado, de ter sido chamado para poder participar da novela. E eu fiz um papel de repórter mesmo, né? Eu era eu mesmo na Você novela. literalmente foi você mesmo. Seja você. Não foi muito difícil. Eu era eu mesmo na novela e foi de fato uma experiência muito incrível, assim, porque é um mundo completamente diferente, né? Não tem nada a ver com aquilo que eu faço já há tantos anos. E eu gostei bastante da experiência, foi uma repercussão legal entre os colegas, entre os amigos, entre a família. E eu mesmo assisti depois várias vezes, você fica se analisando e fica se observando. Mas foi realmente uma experiência muito, muito incrível, muito legal, assim, contracenar num ambiente que não é o meu, né? Que é de dramaturgia, que é de entretenimento, não é uma coisa que eu tô muito acostumado a fazer. É e não é, né? A gente vai rodar um pedacinho aí, porque ficou bom. Não é porque você tá aqui, né? Mas ficou bom. Ficou legal. Vai. Ô, amigão, eu cheguei primeiro, fui focalizando. Dá uma Pega a segurada. fila. Já você faz sua pergunta, eu tô ao vivo aqui, não tá na hora. Com licença. Ah, não. Me senhora Marisa, me conta uma coisa. Como é pra senhora estar diante do sucesso? Olha aí, meu povo, se é guerra pela audiência que vocês querem, é guerra que vocês vão ter. Negócio ficou feio por lá, hein? Cuidado, Lucas, cuidado, meu. Falando de experiência incrível, de projetos inovadores, Paloma é jornalista, tá no meio, tá em TV, mas agora tá entrando no vídeo. Como é que foi pra você essa loucura de se aproximar? Né? Fiquei meio doida, mas estamos levando ainda. De jornalista e louco, todo mundo tem um pouco? Então, eu acho que já tá um pouco na nossa veia, né? Desde que a gente escolheu o jornalismo, já é meio a loucura, assim. Então, a gente encarou, eu sofri um pouco no começo, um hater e tudo mais, aquilo que todo mundo sofre. Pensei em desistir, acho que umas 258 vezes, mas estamos aí, firme e forte. Ele tá me sustentando aí até agora. Quem que incentivou um ou outro aí a entrar no projeto? Porque da outra vez que você veio, ainda não tinha. Mas você lembra que eu falei, né? Que eu Falou. tinha vontade, né? E, cara, olha que loucura. O Tagarelando surgiu, a ideia do Tagarelando era que fosse uma válvula de escape. Que a gente pudesse fazer algo diferente do que a gente já estava habituado a fazer. Eu, durante muitos anos,
Fiz jornalismo policial. Faço hoje ainda. Parabéns, Lucas Carvalho. A gente gosta muito de você e parabéns, você é merecedor e conte sempre conosco, tá bom? Um beijo no seu coração. Lucas Carvalho, nós vamos... Mas desde que eu vim para São Paulo, era todos os dias fazendo um jornalismo policial, na porta de delegacia, trazendo notícias tristes. Cara, que isso... Você acaba levando um pouco disso pra casa, você acaba... Eu sou um cara muito de energia, assim, você sente muito isso. Sim. E chega uma hora que quando você faz a mesma coisa por muito tempo, você fala, meu, eu preciso de alguma coisa que me faça desopilar um pouco. E a ideia do Tagarelando era essa. Tanto que quando eu falei pra Paloma que eu queria fazer um podcast, eu falei, eu queria uma coisa autoral, que eu tivesse autonomia para decidir quem eu convido. Liberdade. Liberdade, o assunto que eu quiser tratar, a pessoa que eu quiser receber. E aí a gente conversou e a Paloma demonstrou interesse em participar. Mas no primeiro momento eu não tinha sacado que a ideia seria que ela também apresentasse, porque ela nunca tinha tido essa experiência. Depois, com muita conversa, que eu entendi que era essa a ideia, que ela abraçou também a possibilidade de ir para o vídeo, o que para ela foi realmente um grande desafio. E eu acho que no final das contas a gente se dá força, porque ela por muitas vezes pensou em desistir pelas dificuldades da exposição. Eu também já pensei algumas vezes, porque a gente queria uma válvula de escape e a gente acabou arrumando mais um trabalho. Mais um problema também, Eu né? falo que a pessoa ansiosa, ela não pode estar tranquila, ela tem que arrumar um problema, sempre tem uma dor de cabeça. A vida mais tá um fácil trabalho. demais, Não, né? pra quê? E é mais um trabalho, porque veja bem, Um filho, a dá gente- é um trabalho filho. tanto. Bom, você sabe disso. A gente tem a dificuldade, muitas vezes, para poder conciliar as agendas. Então, é a agenda do convidado, é a minha agenda, é a agenda dela. Nós fazemos horários completamente diferentes, nós temos vidas muito distintas, profissionalmente falando, apesar dos dois sermos jornalistas, mas são horários diferentes, cara. Muitas vezes a gente nem se vê. E quando a gente se vê, às vezes é para falar de podcast, que acaba, inclusive, interferindo na relação pessoal. É uma questão que a gente já levou até pra terapia. Porque, cara, realmente é difícil. A gente arrumou mesmo, assim, mais um trabalho. E ela, na minha concepção, ela fica com um trabalho mais difícil, que é o que vai pro ar, né? Que é a edição. Então, muitas vezes ela chega de madrugada do trabalho e vai fazer podcast. Vai dormir 5, 6 da manhã, né? Já é uma rotina pesada. Ela faz um horário diferente. Inclusive, quero fazer um agradecimento aqui, porque ela tá virada, veio trabalhar e veio participar com a gente aqui. A gente É faz uma um honra. esforço, a gente faz um esforço. E é isso, a gente às vezes grava de sábado, segunda de manhã, o dia que der. Então, assim, é complicado. Dá vontade de desistir, mas o amor pelo que a gente faz é sempre maior, maior. A gente gosta. Mas essa vontade de desistir não é por covardia. É porque às vezes você se sente realmente esgotado, né? A gente tem aí rotinas que são muito diferentes e você acaba, no momento que seria para ser um momento de folga, você acaba concentrando energia no trabalho também. Só que eu acho que o papel da gente um pro outro nesse sentido é muito importante. E quando a gente percebe que o negócio está indo, nós em um pouco mais de um ano já atingimos mais de 55 mil inscritos no YouTube, é uma coisa difícil. Nós conseguimos levar grandes nomes, nós vimos episódios repercutirem na imprensa. Então, esse tipo de reconhecimento, eu não estou falando do reconhecimento financeiro, que o podcast ainda não nos paga o que a gente acha que a gente deveria receber. Mas esse tipo de reconhecimento é uma coisa que pra gente é revigorante, assim. Até essa semana, né, que a gente gravou com a Silvia Bravanel, que foi a nossa estreia da terceira temporada. A gente, graças a Deus, tipo, organicamente, nem pode falar. Porque saiu no Balanço Geral, a gente foi, na verdade, saiu em vários lugares. Caras, Ken, Léo Dias, inclusive no Balanço Geral da tarde. Mas, gente, não fui eu, tá? Não fui eu que emplaquei. Foi Não foi orgânico. conflito de interesse. Não foi, de verdade. Gotinão ajudou a gente, Gotino, Fabiola, até um beijo pra eles. Lombardi. O Lombi, mas foi... E aí a gente fica muito feliz, porque, poxa, a gente fala assim, nossa, tipo, um convidado nosso, porque assim, a Silvia Bravanel já foi em 1 trilhão de podcasts, e graças a um corte, assim, que a gente até falou que não dava nada, que era ela falando do ar exótico dela, que ela tem cobra, não sei mais o quê, e aí foi, e a gente fica muito feliz. Não era nada ver. polêmico, mas era curioso, né? E foi orgânico porque a repercussão na mídia foi antes da gente soltar os cortes. Então, Exatamente. alguém assistiu o episódio completo, alguém gostou disso, E aí foram né? Alguns dos replicando. colegas de imprensa. E aí saiu num lugar e foram replicando. A gente foi soltar esse corte depois, né? Então foi muito legal. Muito legal mesmo. Vamos lá.
Eu tenho 29 cavalos, 14 cachorros, tenho um casal de lhamas, que agora vai nascer uma lhamazinha, tenho 9 cobras, tenho dragão, tenho lagartixa. Como assim, dragão? Dragão barbudo, ele é barbudo. Pequenininho, aquele que tem os espetos, aquele é pequenininho, ele é bem pequenininho, assim, então todos em casais, porque eu tenho o meu aras ali como se fosse uma marca de nome. Então eu nunca deixei a veterinária, nunca foi aquela coisa, não, fui trabalhar com a televisão, meus bichos ficaram para outro esquema, sabe? Eu sempre tive, eu tenho meus veterinários, eu sempre pratiquei indiretamente a veterinária. E é um conjunto, né? É o convidado, são vocês que fazem um bom trabalho e conduzem bem, porque senão vocês poderiam ter o Silvio ali que não ia repercutir. E a história como um todo, né? Não à toa que vocês já estão um puta de um sucesso. E a gente falando de sucesso tem pedra no caminho. E o começo foi complicado. A Paloma até comentou do hater e eu vou te perguntar isso. Por que Dudu Camargo foi o convidado de estreia? Foram pelas polêmicas? Pela história do cara? Ou vamos ver o que acontece? Acho que é um pouco de tudo, né, amor? Quando a gente foi um tava compilado. pensando em estrear, eu lembro que ele até falou... Pode falar, né? Pode, Ele até falou assim no começo... Acho que é muito fim de carreira estrear com o Dudu Camargo. Porque assim, o Dudu Camargo é envolvido em várias polêmicas. Tem quem gosta e quem não gosta. E a maioria não gosta. Eu falei assim, não, cara. Tipo, apesar de tudo, ele foi um jovem apresentador. Acho que o apresentador mais jovem da televisão brasileira. Teve envolvido em um monte de coisa, mas era o queridinho do Silvio Santos. Tinha história com o Silvio Santos. Eu acho que eu falei pra ele, eu acho que não. E aí a gente embarcou, a gente só não sabia que ia acontecer tudo aquilo. Porque foi assim, a história com o Dudu tem a história dele, é indiscutível que ele tem a história dele, mas quando eu fiz essa colocação de uma estreia, de um projeto que estava começando no zero, ser com uma pessoa envolvida em tantas polêmicas, era justamente porque eu não tinha muita noção de qual seria a percepção do público. Se o público de repente ia falar assim, poxa, tanta gente que tá aí há tanto mais tempo, tanta gente que deva ter histórias incríveis que não estejam diretamente ligadas à polêmica. Então, essa minha colocação foi nesse sentido, porque era uma estreia de um projeto, e eu pensei nele, e eu falei, mas será que a história vai se sustentar? Porque... Pra não ficar só aquele estereótipo de polêmica. Isso, A gente porque, não cara, quer isso. Às vezes você leva um convidado que tem uma fala polêmica, mas, cara, isso nem sempre é uma coisa que você tá pensando. Bom, a gente teve um exemplo da Alessandra do Vale, filha do Luciano do Vale, que a gente levou no nosso programa pra falar do pai, pra falar da vida. E ela soltou lá uma história envolvendo Xuxa, envolvendo Marlene Matos, que repercutiu também... que eu fiquei de boca aberta. Mas será que eu conto? Ah, não, agora começou. Será que eu conto? Conta, Eu vou contar. conta. Eu vou contar. Gente, mas até porque tá em alta. Até porque tá em alta, Paloma. Agora que lançou o documentário da Xuxa. Ai, meu Deus do céu, bafão. Se eu não tivesse nesse cenário, eu não ia acreditar. Pra quem assistiu o episódio completo, percebeu a minha cara, eu fiquei estonteado. Porque eu não imaginei que aquilo fosse sair dela. Cara, então você entende como às vezes você é surpreendido. O Dudu, a gente tinha uma noção de que ele poderia ser um cara polêmico, de que ele poderia soltar frases polêmicas e a gente decidiu apostar. Ele estava numa situação já complicada no SBT, disse no podcast que não acreditava que seria demitido, depois, acho que 2, 3 semanas depois, acabou sendo. Então, cara, era aquela preocupação do tipo... Será que vai ficar um negócio muito atrelado à polêmica? Será que a história se sustenta? E eu acho que de fato foi um pouco de todas as coisas, porque repercutiu muito pelas frases que ele solta. Ele é um cara que não tem medo de polêmica. Foi a última entrevista antes dele ser demitido. Ele é um cara que não foge disso. Ele é um cara que gosta, inclusive, eu tenho a impressão que gosta de tudo aquilo que lhe permite aparecer. Ele é esse cara, né? Exibicionista. E eu não me arrependo, acho que a gente não se arrepende. Foi um cara extremamente gentil com a gente, né? A gente pode falar um A dele. Mas é isso. Frases polêmicas. E foi um episódio realmente polêmico. Eu acho que foi talvez não, né? Foi o primeiro episódio já com muitos haters. E como é que foi lidar com tudo isso? Porque eu li algumas coisas ali que, pelo amor de Deus, gente, é impublicável. Mas você entendeu o porquê dos haters, né? Sim. Nós fizemos um compilado das transformações. Que foi ideia dele, e veio tudo nas minhas costas. Foi, mas veja bem, mas é isso que é interessante, porque isso também, cara, trabalhando em televisão, eu não tinha noção de como era hater, de como era a internet.
O Dudu Camargo, ao longo do tempo, ele foi se transformando. Lógico, vai crescendo e ele próprio foi fazendo visuais diferentes. E aí eu tive a ideia realmente de levar pra gente poder ir mostrando e comparando e tudo mais. A gente entrou numa vibe de brincar com o visual dele e pra mim tá muito claro no episódio que ele não se sentiu constrangido. Aliás, o Dudu Ele é a pessoa que mais se zoa. O Dudu, inclusive, já foi em programas que o constrangeram muito mais. Um Pânico, por exemplo, ele já foi. Os caras zoando, enfim, uma série de coisas. Eu, sinceramente, cara, não imaginei que ia dar essa repercussão, porque depois as pessoas que nos julgaram disseram que a gente zoou com o visual dele, que a gente foi desrespeitoso. É politicamente correto. Que a gente... Cara, não foi a intenção, porque você imagina que eu teria pensado em trazer algo, um conteúdo, alguma coisa que pudesse já logo no primeiro programa causar todo esse rebuliço? Não. Você dá um tiro no próprio pé, você burrice demais, queria afundar uma coisa que nem tinha entrado no ar ainda. ainda. Ok, tem aí o politicamente correto, algumas pessoas acharam que a gente brincou demais com o visual, que a gente constrangeu o Dudu. O Dudu saiu dizendo que voltaria lá. É que nunca mais tivemos a possibilidade, nunca mais tive contato com o Dudu. Mas ele não se sentiu ofendido em forma alguma. Eu acho que é até bom a gente falar, porque a primeira vez que a gente fala sobre isso, ele não se sentiu tão afetado quanto vocês, galera. Então, assim... Algumas pessoas compraram essa briga. Tipo assim... imagina os traumas desse menino. Gente, pelo amor de Deus. O Dudu saía fazendo dancinha no primeiro impacto. Assim, ele não tem traumas. Isso eu perguntei até pra ele, foi uma das perguntas. Você faz terapia? Não preciso. Então, assim, ele é muito bem resolvido. Então, assim... E mesmo que não seja, talvez não seja, não transparece. O Dudu passou por muitas situações na vida dele... que se for pra ter traumas, certamente não foi não ia ser uma brincadeira ali, uma... E assim, quem de fato assistiu aquilo ali, em nenhum momento teve desrespeito, em nenhum momento nenhuma fala foi vexatória. Eu acho que não, né? Mas assim, cara, isso tudo aconteceu e Paloma e eu conversamos muito depois, falamos assim, olha, talvez então a gente tenha passado do tom, a gente chegou a se questionar, será que passamos do tom? Vamos nos policiar das próximas vezes, né? Eu falei assim, tem algumas coisas que você leva em consideração. Tipo assim, a gente interrompeu muito ele. Isso eu acho que ok. Algumas pessoas falaram, eles não deixam o entrevistado falar. Beleza, absorvemos isso, entendemos como uma crítica construtiva, verdade? Nossa, talvez a gente tava empolgado, era o primeiro episódio, inexperiente mesmo, acho que é mais a culpa da inexperiência. E aí a gente começou a observar, vamos deixar mais o entrevistado falar. E aí a gente foi se policiando. Agora teve umas outras coisas que você fala assim, cara, as pessoas te julgam uma história, uma vida, por causa de um corte de 1 minuto. Então, assim, começaram a falar desde a minha infância que eu deveria ser uma pessoa que fazia bullying na escola com as crianças. Eu sofria bullying. Tipo assim, então assim, e quem não fez, né, talvez... Hoje você não pode nem falar oi, que seja dependendo do tom, assim, nossa, que grosso. Complicado, Aí, não, eu acho engraçadíssimo que teve um comentário assim, quem contratou essa menina? Aí eu assim, eu mesma me contratei. Eu que mando nessa porra aqui. Tipo assim, é nosso, cara, tipo, você nem sabe o que tá acontecendo. Então eu falei, no começo aquilo me pegou bastante, mas assim, eu faço terapia. O Lucas me ajudou muito falando, tipo, os meus amigos, não, quem a gente conhece sabe, porque eu sempre fui muito, assim, sincerona. Só que eu entendi que a partir de quando eu fui pro vídeo eu não poderia mais ser tanto. As pessoas falavam, inclusive, algumas pessoas falavam assim, acho que é legal, né, vocês dois no programa, que o Lucas dá o tom mais da apresentação âncora. Ali, do âncora. Embora não seja um telejornal, eu nunca nem quis ter essa pretensão, porque não é pra ser um negócio tão sério, aquela coisa assim. Mas assim, as pessoas falam assim, aí a Paloma realmente é mais sincerona. E o que eu não vejo problema mais hoje na internet porque você tem que ser responsável pelo que você fala e agora é responsável pelo que o outro entende também. O que é muito difícil, é mais uma carga pra gente. Difícil. Daqui a pouco a gente fecha a porta e fica mudo. Então, é que infelizmente quando a gente se expõe no vídeo, a gente tá suscetível a receber esse tipo de comentário. Só que aí é o que as pessoas... vocês não querem receber crítica. Não é isso, né? Tá todo mundo ali com a cara a tapa. Mas é que eu acho que tem coisas que, se eu não gosto de tal conteúdo, eu sempre falo isso, eu simplesmente passo. Eu simplesmente não sigo. Eu não vou lá falar, acho tal famoso fútil. Eu não vou lá, eu acho você fútil. Cara, eu só não sigo. As pessoas querem deixar a marca delas, né?
Falar, passei aqui. Elas podem gostar, por exemplo, aqui do Site Talk. Dificilmente elas vão falar que gostam. Mas se você falar alguma coisa que elas não gostarem, aí elas vão fazer questão de deixar a marca. Ah, mas já Não é? falou. Não é assim? Pô, o cara te admira. Ele não coloca lá, pô, Felipe, você é foda, você é ótimo. Não. Mas se você escorrega aqui, você vai arrumar gente pra poder falar. Eu acho que nessa mão aqui eu conto uns que falaram que gostam e incontáveis que... Nossa, mas já xingaram, já... É complicado. E você sabe que é engraçado, né, Felipe? Porque as pessoas às vezes... Mas isso a gente pegou realmente, a gente se autoanalisou desse negócio. Não deixa o convidado falar aquela coisa toda. Mas sabe o que as pessoas às vezes não percebem também? Que isso aqui é uma conversa. A gente tá trocando ideia. Embora sejamos 3 jornalistas aqui, mas eu não tô no Roda Viva. Porque a gente tá trocando uma ideia. Não tem problema você me interromper, a gente tá conversando. E numa conversa, um fala por cima do outro, aí eu paro, aí você fala. É uma troca de ideias. Então, eu acho que as pessoas tinham que entender que é uma troca de ideias. Agora, ok, passa. Se eu estiver sendo desrespeitoso, não estiver deixando você falar, são outros 500. Mas numa roda de conversa, que é a ideia do podcast... É mais do que natural isso. Isso aqui não é uma conversa? Eu não tô me sentindo no Roda Viva. Mas às vezes eu fico pensando assim, se o Flow e o Podpah, que são hoje os maiores, assim, da internet, recebem crítica, imagina nós, pobres mortais. Então, assim, eu também falo, tem gente que fala lá que o Vilela é ruim, eu acho o Vilela maravilhoso, do Inteligência Limitada. Acho os meninos do Podpah muito bons. Mas eles não sabem fazer pergunta. Cara, tá bom, eles não são jornalistas, eles estão ali pra bater um papo. Pô, eles só entrevistaram a Fátima Bernardes. Você tá achando que eles são quem? Tipo... Eu acho que quando eu sempre procuro pular fora antes de estar nesse lugar. Então, quando eu olho pra mim e falo assim, Fátima, você daqui a 5 anos gostaria de estar fazendo isso? Não, então vamos mudar agora. Fazer pergunta, por que você não vai lá? Mas o user 68584 acha que sabe mais, entendeu? Então é complicado. Realmente é um desafio, cara. E numa dessas daí foi que você pensou em cair fora? Na primeira. Falei, eu não quero isso aqui não é pra mim, não tô louca. Vou ficar recebendo na minha casa, abrindo... É sério, eu acordava, era tipo assim, 700 comentários. Tipo assim, de minuto a minuto. E aí eu me pegava lendo. Um por um. A pior coisa. Um por um, ela lia. E aí, aquilo, querendo ou não, te afeta. Mas aí eu assim, pro meu terapeuta, pelo amor de Deus, eu não vou mais fazer essa merda. Eu falava pra ele, não vou. Aí o Lucas falava assim, é só o começo, vai vir mais. Aí isso não tá me animando. É aquela parte da terapia de choque, né? É mais ou menos isso, você levar um tapa na cara. Cuidado que o próximo é um soco. Não, de primeira. Aí, graças a Deus, pelo menos nos outros, assim, né? Foram pegando leve, foram deixando, foram esquecendo. Alguns vídeos a gente teve que desativar comentário, porque chegou num negócio que, assim, ficou insalubre. Insalubre, porque a internet, quando ela não é baixa, ela é subterrânea. É um negócio absurdo. É o suco do chorume, e principalmente TikTok, que Twitter a gente não tem, né? Mas do podcast. Mas, assim, TikTok também, o pessoal tá nada a ver. No Instagram tem menos. Mas também ainda foi alguns... Teve uns que saiu do YouTube ou do TikTok. Foi no Instagram do podcast, foi no meu Instagram. Tipo assim, os caras fizeram uma puta investigação. Uma louça não tem pra lavar. Eu falo, né? Não é possível. Porque assim, foram atrás no meu direct. Então, tipo assim, só que aí chega um momento que aquilo não pode mais invadir. Cara, é o meu celular que eu paguei, eu não tenho que ficar lendo coisa que eu não quero. Vou lá e bloqueio, desculpa, mas a partir do momento que você é desrespeitoso, eu não sou obrigada a ficar mantendo aquilo. A gente já entrevistou vários convidados que eles falam, tipo, eu apago mesmo, vai estar numa rede social que eu quero. Então a gente fica até muito em dúvida sobre isso. No podcast a gente não apaga, mas no meu pessoal eu apago, eu não sou obrigada. Meu Instagram, minha democracia. Gente, meu espaço. É meu perfil, tá lá o que eu quiser mesmo, entendeu? Eu não posto foto que eu não quero, por que eu vou deixar comentário de gente que eu não quero? Então... Só que esses caras são tão burros, porque eles acabam te ajudando, né? Tem gente que lida melhor com isso. A gente recebeu... No começo foi isso, mas a gente recebeu no podcast pessoas que falaram isso depois, que hater também te engaja. Dá engajamento. Só que, cara, eu tenho dificuldade pra entender isso, porque, sinceramente, eu não tô pro jogo pelo engajamento, puramente o engajamento. Sim, sabe, é um conjunto. Eu não quero receber engajamento porque tem 1 milhão de gente falando mal de mim. Pode não falar bem, mas mal também é difícil. Então, assim, eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade de internet que hoje do engajamento. Você posta qualquer coisa pelo engajamento. Eu ainda tenho dificuldade de entender assim, de pensar assim. É claro que quando me falavam isso, Lucas, é engajamento. Isso meio que dava uma amenizada na dor que você sentia. Né? Porque a rede social, cara, ela é capaz de entrar na tua mente.
É uma De coisa destruir. impressionante, de te destruir. É uma coisa impressionante. Tem gente que não resiste, se mata. É uma por causa coisa disso. interessante É da gente ridículo. analisar, porque como elogios não tocam na gente quanto as críticas. Eu já ouvi muita gente falar, pô, Lucas, você é um bom repórter, tá, não sei o que, eu agradeço de todo o coração. Mas quando alguém me faz uma crítica, aquilo me dói mais. Eu falo, gente, o que será que tá acontecendo? O problema sou eu, né, assim, no sentido de não saber administrar isso. Porque parece que a gente não sabe lidar com a crítica. Mas é impressionante como a crítica te dói muito mais. Não é? Aí você começa a pensar, pô, tanto tempo fazendo isso, o que ainda tenho de errado? E você se questiona, E né? ele entrou muito nisso, de tipo assim, nossa, tinha 12 anos de TV, né? 12 já pra 13, Tinha mais né? 10 anos já, né? Mais 10 anos na caminhada, ele né? assim, mais de 10 anos de TV, eu nunca sofri hater dessa forma. Porque assim, querendo ou não, na TV, poucos saem pra ir atrás do Instagram dele pra criticar. Talvez o cara só xingue em casa e a gente não sabe. Então ele não tinha aquilo frente a frente. Quando a gente recebeu aquilo, eu a primeira vez já tava chocada e desistindo, chorando. Ele, principalmente, porque assim, pô, mais de 10 anos de jornalismo. Aí falaram que ele não sabia entrevistar. Pô, me perdoa, mas se um jornalista com mais de 10 anos de TV, que trabalhou na Record, na SBT, não sabe entrevistar, me perdoa, assim. Porque eu sempre vou falar, cara, a gente pode ter 1 milhão de defeitos. Mas falar que esse cara não sabe entrevistar, pelo amor de Deus, você tem que ser louco, maluco. Então, assim, tem umas coisas que também vai falar, vai pra PQP. É. Tá vendo? Eu já vou ser cancelado já. Eu não aguento. Mais um cancelamento, hein? Viva! No terceiro pé de música no Fantástico. Já tô quase indo. Ai, Eu acho que pra você deve ter sido um pouco mais difícil, que vocês são parceiros do programa e na vida. é. De enxergar tua mulher sofrendo esse tanto de... Cara, e aí eu ficava numa situação, e na época eu ficava até pensando assim, eu acho que talvez pra ela eu não tô ajudando, né? Porque ela falava assim, eu vou gravar um vídeo esclarecendo, e eu falava, não faça isso. Você vai alimentar os leões, porque eles querem que você realmente coloque a tua cara a tapa para que eles continuem te massacrando, né? Eu acho até que eu fui um pouco duro às vezes com ela, eu falei, olha, quando ela falou que queria desistir, eu falei assim, não é o que eu quero, não é o que eu acho correto, mas eu sempre vou respeitar a opinião da pessoa. Se a pessoa não se sente bem fazendo aquilo, por que eu vou obrigá-la? Mas eu falava pra ela, assim, olha, se você gravar um vídeo, você vai arrebentar mais com a tua imagem e com a do próprio podcast. Porque você entende, as pessoas queriam esse tipo de reação. Elas queriam esse tipo de reação. Tanto é verdade que quando a gente desativou comentários num corte, eles iam pra outros que não estavam E pra reclamar que desativou. Então, assim, desativar. você consegue perceber que existe na internet aí, existem pessoas que o trabalho delas é realmente esse aí. É destruir, é te perseguir, é tentar realmente tirar você do sério. E eu ficava numa situação complicada, porque assim, ela recebeu a maior parte dos hates, mesmo pelo jeito sincerona de ser, que as pessoas, elas talvez não estejam acostumadas ou elas fingem que não estão acostumadas. Porque as pessoas te julgam se elas te acham superficial, elas te julgam se elas te acham sinceros demais. Gosta demais. de sinceridade, mas quando a pessoa elas atacam. Né? Então, É forçado. Exato, então você sempre vai ter esse monte de gente pra poder falar. E pra mim realmente foi muito difícil vê-la desse jeito, vê-la sofrendo, mas eu assim, cara, eu tentava agir um pouco mais com a razão. Eu falava pra ela assim, para de ler. Uma coisa de falar, leia todos. Ela lia, né? Relia. Relia. Ficava coçando ali pra mandar tomar no... E várias vezes, né? eu sou ariana, gente. Várias não tem vezes. nem como, não. Mas, cara, é difícil. Realmente é complicado. E eu acho que talvez logo no primeiro podcast, primeiro episódio, acho que foi a primeira prova de fogo. No sentido de pensar se aquilo tava valendo realmente a pena, porque, como eu disse pra você agora há pouco, era pra ser uma válvula de escape. Era pra ser a coisa mais leve e gostosa do mundo. E já na primeira oportunidade, a gente encontrou muitas pedras pelo caminho. Muitas. Então hoje tá na terceira temporada, realmente pra gente é uma vitória. Agora, cara, deve ter gente que lida muito melhor com isso, né? Por exemplo, os caras do Podpah que a gente citou aqui. Os caras não são jornalistas, eles não têm um compromisso com a pergunta inteligente. Ali é uma resenha realmente, os caras vão fazer perguntas básicas que muita gente fala assim, nossa, isso é pergunta que se faça? Muita gente vai se perguntar, mas os caras são um dos maiores canais hoje. Então, talvez pra eles, esse tipo de crítica, se o cara tá achando que a pergunta é inteligente, não é, eles estão, Não estão nem aí. E eles estão certos.
E cresceram até hoje assim. Por isso que são do tamanho que são. Né? E eles que estão certos. Então, eu acho que tudo na nossa vida é uma experiência, cara. E isso tem sido realmente uma experiência. Lidar com isso é uma experiência. Eu acho que hoje eu sou um cara muito mais maduro do que eu fui quando eu comecei esse trabalho, do que eu fui quando eu iniciei na minha carreira, do que eu fui quando eu comecei a namorar ela. Um cara muito mais maduro. Eu era um pouco mais reativo também, eu queria responder todo mundo. Hoje, cara, o que eu faço? Ou eu ignoro, ou eu dou uma resposta educada e isso quebra a pessoa. Quebra. Sabe o que aconteceu esses dias? Eu comentei numa foto do Major Palumbo com o Toninho Tornado. São 2 amigos que eu tenho. Os dois fizeram uma collab e eu escrevi assim, 2 fenômenos juntos. Na foto dos dois. Uma foto compartilhada. Alguém foi lá e falou assim, menos você, kkkk. Eu falei assim, o que será que ele quis dizer, menos eu? O cara surgiu do nada. Tô comentando dos dois. Exato, falei 2 fenômenos, não falei 3. Porque só tinha 2 pessoas na foto. Mas a reviravolta é ótima. A reviravolta é ótima. Aí eu peguei e falei assim, não entendi. Um abraço. O cara respondeu em 10 segundos. Ô, irmão, era só pra chamar sua atenção. Sou seu fã. Sou seu fã. Vem tomar um café Jesus te abençoe, te guarde, te cuide. Vem tomar um café comigo. Você tá entendendo? Mas ele fez isso, foi chamar a atenção dele e conseguiu. Porque você vai... Só que eu fui educado, né? Eu poderia ter sido reativo, né? Poderia ter falado isso? Poderia. Porque então, entender, você entendeu. É que a gente fala então, eu entendi, mas sem entender, porque... Ah, sim, o porquê não dá pra entender. Mas eu entendi que ele quis dizer que eu não era um fenômeno, mas eu não entendi porque eu em nenhum momento falei que eu era. Você comentou que os dois eram e, porra, o cara do nada vem... Entendeu, cara? Então a internet é uma coisa muito estranha, realmente. Eu tento não ser hipócrita porque eu estou na internet, nós estamos aqui na internet, mas eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Então hoje eu adoto algumas posturas. Ou eu finjo que não é comigo, que eu não li, ou então eu respondo de forma educada. E aí você quebra o cara. Você quebra o ciclo do mal, do ódio, quando você é educado. E às vezes numa dessa ele nem queria falar de café nenhum, mas pra ficar bem, falou, não, era só pra te chamar a atenção. Exatamente, cara. Exatamente. É doideira. Então é muito maluco. E aí se você vai respondendo de forma reativa, você vai alimentando aquele ciclo. Você vai alimentando aquele ciclo. Não acaba nunca. Não, eu fico às vezes, quando eu tô muito sem eu tenho o que fazer, lendo comentário, como qualquer pessoa viciada, né? Fica lá lendo. Eu vejo às vezes umas tretas, assim, de 70 comentários, de pessoas brigando por pessoas que não tem nada a ver, que você vê. Nem sabe que uma outra eu só lendo assim, gente, como que começou isso aqui? Porque um entendeu dessa forma, o outro foi explicar como que era, o vídeo significa outra coisa. É tipo o primeiro assim, falou. Tipo suco de limão com cheiro de tamarindo do Chaves, assim, é umas coisas nada absurdas. A ver, sem pé nem assim, cabeça. É tipo o senhor batata, que você pega lá a boca, coloca no nariz, é tudo do avesso. Eu fico, gente, como que as pessoas perdem tempo? E ó, 70, 80 comentários, as pessoas vão alimentando aquilo. E pelo amor de Deus. Mas acho que essa conversa toda aqui ela é importante nesse sentido, assim, de que forma que a internet, ela interfere na nossa vida. A gente que tem essa exposição aqui, pública, como jornalistas e tudo mais, a gente se coloca na condição de ser julgado, porque a gente está oferecendo um produto, um trabalho, mas até que ponto as pessoas também têm o direito de invadirem a tua mente? E até que ponto você permite que isso aconteça? Então, eu gosto sempre de falar isso porque eu acho que é sempre uma reflexão. E toda vez que eu falo sobre isso, é pra mim mesmo uma autoafirmação. Do tipo, vamos lá, sou um cara público, tô aqui na internet, eu de certa forma ofereço a possibilidade da pessoa fazer o comentário dela, mas até que ponto ela pode me invadir? E até que ponto eu devo permitir que ela faça isso? Porque também tem isso, né? Às vezes eu permito. Se o cara fala mal de mim, mas eu não sou aquilo, é só eu passar. Mas por que aquilo toca em mim? É uma coisa. A troca assim. tem que ser justa, tem que ser boa pra todo mundo. Exato, né? Então, assim, cara, a gente realmente tem que refletir sobre isso. Porque não é porque a gente tá aqui também que a gente pode permitir que as pessoas falem o que elas querem, não é? Isso não é cercear a liberdade, mas se você tá sendo desrespeitoso comigo, você tá julgando a minha história, que você não conhece, que você não sabe, por um quarto de um minuto, ou por aquilo que você acha que eu sou, poxa, isso é justo? A gente tá numa relação justa? Eu acho que não, né? E se vamos falando de surpresa e de surpreender, hoje vocês já estão aí na 3ª temporada, receberam gente de tudo que é tipo, não precisam citar nome se não quiserem, mas já teve alguém aí que vocês se arrependeram de ter colocado na mesa? Ah, já. E falar, Esse dia a gente tava falando disso. Já que convidou, vai, mas se pudesse voltar atrás... Eu falei pra ela assim, um dia a gente vai poder falar, né? Mas, sim, mas não pela pessoa em si, ou porque a pessoa foi mal educada, porque a pessoa não. Normalmente o pós. Geralmente é o pós, o trabalho que dá depois. Por que você fez esse corte? Gente que questionou corte,
gente que questionou... Que falou que, tipo assim, um corte era uma pessoa falando aquilo. Não é bem assim a história. Ué, mas foi você que falou. Exato, né? Porque o corte, assim, você não foi induzido, não tinha um CP lá pra você ler o texto. Porque o corte... a gente não fiz a inteligência artificial, mudei a pessoa. O corte é o seguinte, o corte, o nome diz, é um corte. Você tira do contexto geral do papo, mas você não modifica o que foi falado. Né? Então, aí a pessoa fica brava com aquele corte, porque ela acha que você tá induzindo as pessoas... E, cara, não é isso. Assim, eu acho que é grave se eu mudar a fala, modificar contexto. Agora, o corte é isso, é você tirar um pedaço de um contexto maior. Poxa, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu vou lá e procuro o completo. É isso. Essa é a ideia do corte. Até porque vai fazer o sentido. Na hora pra que dar você uma curiosidade de Essa ver é a ideia do corte. Mas tem convidado que não entende, acha que a gente tá querendo prejudicar. Aí já teve convidado que falou assim, não, mas que estavam em dois, falou assim, o que ela falou não era bem assim. Aí a gente falou, e por que você não falou na hora? Porque na hora que a pessoa falou, você tava assim, tipo... concordando, aí depois falou que não era, então assim, aí já teve convidado querendo falar assim, eu acho que você deveria fazer o corte disso, aquilo. Eu acho que você não deveria ter vindo aqui. Já teve Não, então é nessas horas que a gente fala, puta que pariu, por que nós ia arrumar isso? Mas Mas, cara, e às vezes é a pessoa, às vezes é quem rodeia a pessoa, enfim. A gente já teve alguns convidados que sim, tivemos aí um desgaste, digamos assim. Que o episódio foi maravilhoso, mas o desgaste ficou pra grande equipe de dois. Exato. É a mesma coisa, eu vim aqui, nós vimos aqui, e daqui 3 dias eu vou te perturbar, que eu quero que você tire tal parte que eu falei, eu quero que você faça isso, entendeu? É meio complicado tipo, moldar isso. Todo o episódio, porque assim, a gente... Aí eu vou lá no seu Instagram e falo, me procurou lá, mandou tirar. Entendeu? Porque assim, apesar de ser gravado, a gente grava como se fosse um ao vivo. Então assim, a gente tira pouquíssimas coisas muito pontuais. Teve um erro. Ou já logo que acaba, fala assim, olha, eu acho que eu não devia ter falado tal coisa. Até teve uma vez que a Lorena, ela pediu, tira só esse trecho, porque eu falei uma palavra que hoje provavelmente vão me fuzilar, que ela tinha usado uma palavra racista. A gente falou, não, claro, não tenho por que querer prejudicar ela. Eu quero que ela se sinta bem. Ela é minha convidada, assim como eu quero que ela esteja bem aqui, eu quero que ela esteja bem depois com o que a gente divulgar. Não tem problema. Mas aí tem gente que vem com roteiro. Eu quero que tire isso. Quero que os cortes positivos pra você fazer. Isso. Então manda, faz o seu podcast, senta aqui, grava aqui e fala você mesmo. Eu não sabia que eu contratei mais um pra... tipo assim, as pessoas querem determinar tudo, entendeu? Aí já teve, tipo, que a gente teve que mandar link antes pra assessoria assistir, pra ver se aprovava. Desse nível, entendeu? Então, tipo aproveita, faz uma nota e fala, faz o Pix aí também. Dá vontade. E aí eles acham que a gente tem, assim, uma puta produção, né? Porque aí já veio assim, quando a gente falou, cara, não sei se a gente vai conseguir, a gente é uma grande equipe de 2, a gente sempre fala isso e tal, não sei o quê. Aí falou assim, mas a gente já foi em Jovem Pan, já não sei em quanto, e conseguiram. Eu falei assim, sim, porque eles são uma equipe. A gente é 2, entendeu? Então, assim, ele trabalha a tarde inteira, eu trabalho à noite / madrugada, a gente se vira como pode e ainda tem que ficar atendendo a pedidos muito específicos assim, que tem que mandar porque outros conseguiram. Parabéns pros outros, então só vai nos outros, porque a gente não consegue, cara. A gente tem infelizmente a gente tem a nossa estrutura muito limitada. Apesar da gente já estar muito bem em visualização e inscritos, graças a Deus, e alguns convidados. Mas a gente ainda é 2 pessoas. Então é eu e ele e eu. Então, assim, quantos finais de semana a gente já perdeu com isso? Sábado, teve um sábado que a gente gravou 3 episódios. Tipo assim, um dia inteiro de gravação. No último eu já tava esgotada. Eu não sabia mais nem quem era Paloma direito. Não sabia, já tava, tipo, eu acho que foi até uma entrevista até ruim minha. Porque assim, eu falei, cara, a gente já tá esgotado. E aí no domingo que a gente tem, às vezes pra descansar, vai fazer alguma coisa de corte e tal, não sei o quê. Então assim, as pessoas acham que a gente vive pro podcast. Não, infelizmente não, seria meu sonho. Mas ainda tenho outras coisas que pagam meus boletos. Inclusive a minha terapia também que precisa estar sempre em dia. Então assim, desculpa, mas nem sempre a gente vai conseguir atender. Então essas coisinhas enchem um saco em algumas coisas. E aí a gente se arrepende, porque às vezes, por mais que o convidado seja bom, toda essa dor de cabeça pós, não vale você fala o assim, desgaste. Deixa pra lá, da próxima vez, queria ter apagado esse episódio. E o que vale a pena, vai? Não vamos falar de TechPix, mas vamos falar de coisa boa. Tem vários também. Muitos igual a gente falou, né? Não é só crítica também. Não, eu costumo dizer, inclusive, que o bom episódio não é aquele que tem um convidado muito famoso, cara. Porque geralmente o famoso, ele já tem a vida dele conhecida, exposta, ele já foi em vários programas de televisão, em vários canais maiores. Muitas vezes você tem as melhores histórias de pessoas que são desconhecidas.
E eu, às vezes, fico muito chateado quando essas histórias não dão tantas visualizações, mas mais pela história da pessoa do que pelo canal em si. Porque você vê que tem histórias que realmente valem muito a pena serem conhecidas, serem divulgadas, compartilhadas, mas que às vezes não tem esse alcance. Então, nós já tivemos grandes histórias de pessoas que são desconhecidas do grande público. Assim como tivemos também grandes histórias de pessoas mais conhecidas. Mas a ideia nunca foi levar só gente famosa. É claro que gente famosa dá um peso grande pro canal. A gente gosta, inclusive, de conhecer essas pessoas, porque pra mim é muito surreal o fato de ter a oportunidade de sentar à mesa com pessoas que eu sempre admirei. Então, por exemplo, o Raul Gil. Eu cresci assistindo o Raul Gil e daqui a pouco eu me vi diante dele, batendo um papo com ele. A própria Silvia Bravanel, enfim, essas pessoas que eu só conhecia pela televisão. Então, pra gente, é uma experiência muito diferente. E quando você vê que a pessoa tá indo no seu canal, é porque você atingiu algum grau de relevância. Então, eu acho que no final das contas, o saldo ele é muito mais positivo do que negativo. Porque a gente tá falando das dores de cabeça aqui, quem tá assistindo deve tá falando assim, nossa, esses dois aí tão desgostosos com o cara. Odeiam, não é isso. O que a gente tá falando aqui é que tem muito contra também, não são só prós. É a realidade. É a realidade, não é esse mar de rosa. Exato, não é um mar de rosa. Assim como o trabalho não é um mar de rosas, eu assim amo como falam que trabalhar em televisão é glamour, né? Eu amo o que eu faço, cara. Eu amo o que eu faço. Cada bastidor. Nossa então, senhora. você sabe, eu amo o que eu faço, mas não é todos os dias que eu tô 100%. Às vezes o meu melhor é só 30%. Então, assim, cara, eu acho que a gente pode falar da vida real aqui, não pode? É isso, né? Mas aqui, uma gratidão imensa por tudo aquilo que o Tagarelando já conquistou, por tudo aquilo que a gente, aos trancos e barrancos, tem tentado. Eu não sei quanto tempo que o Tagarelando vai durar, né? Porque não dá pra gente falar assim, é pra sempre. Não sei, enfim, a gente sempre trabalha o hoje. Mas até aqui, foram trancos e barrancos, foram ônus e bônus, mas eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo. Mas é claro, para que tudo dê certo, você precisa abrir mão de muitas coisas. É o que eu te falei. Nós, inclusive, em muitas ocasiões, abrimos mão de nós dois, por exemplo. Acabam estando juntos, mas ao mesmo tempo separados. Porque, cara, você tá... às vezes a gente tá assistindo um filme na Netflix, daqui a pouco a gente tá falando podcast, eu tô falando do SBT, ela tá falando da Record. Puta, tem que fazer o corte. Entendeu? Então, assim, vocês entendem que tudo tem ônus, bônus, e aqui a gente tá falando de vida real. Porque, cara, a internet é isso, né? Você posta aquilo que você quer postar. A gente é seletivo. Eu nunca postei eu chorando. Sempre sorrindo e tal. Mas aqui a gente tá pra falar da vida real. Não é um mar de rosas. Né? O nosso trabalho não é um mar de rosas. Nós temos dificuldades, nós temos limitações, nós temos frustrações. Já teve episódios que eu assisti e falei, cara, eu não tava 100% ali. Olha que merda de pergunta que eu fiz. Né? Você acaba se cobrando muito mais do que deveria. Né? E aí, às vezes, eu acho que eu sou o meu principal hater. Eu só vejo defeito, às vezes, né? Nós somos os nossos principais haters, né? Não cara? Da gente, como que a gente vai fugir? Você é assim? Você assiste as entrevistas que você faz? Todas. Mais de uma vez. Você se julga? Pra caramba. Eu também. Pra caramba. Mas desde a primeira, quando começou num projeto do trabalho da faculdade. Eu penso, nossa, por que eu falei isso? Por que eu não falei isso? Nossa. É incrível isso. A primeira, inclusive, foi numa visita na Record com Gotino no estúdio. Eu assisto aquilo até hoje e falei, meu Deus, eu não fiz isso. A gente tinha que ser mais leve com a gente, né? Mas eu acho legal também pra gente acompanhar a nossa evolução. Hoje eu assisti no primeiro episódio do Dudu Camargo, por mais que eu não concorde com metade das coisas que eles falaram, eu também me vejo muito inocente, muito despreparada, muito inexperiente mesmo. Eu não tinha experiência. Hoje, não, sou a melhor entrevistadora do Brasil. Não, tô longe disso, tô aprendendo a cada dia. Mas eu acho que hoje eu consigo me olhar com olhos mais de carinho, assim, do tipo, pô, tô me esforçando, tô conseguindo, sabe? Quando acontece essas coisas de viralizar, e quando às vezes é um corte de uma pergunta minha, eu falo, nossa, fui boa nessa pergunta. Pô, tem que se elogiar também, a gente é muito bom pra se criticar. Mas tudo que eu vejo, assim, é exatamente no sentido de evoluir. Poxa, tô falando melhor, tô, né, me esforçando mais. E eu acho que a gente também tem que fazer esse carinho na gente, que a gente é muito acostumado, o ser humano é muito acostumado a se bater muito, né, no sentido de se criticar, foi horrível, se martirizar. Não tô falando que eu não faço. Mas quando a gente acerta, quando a gente tem que se elogiar também. Porque a gente é muito bom pra elogiar o outro. Eu posso falar muito bem de você, eu posso falar muito bem do Lucas, mas se é pra falar bem de mim, eu vou começar a pensar. A gente vê isso quando pergunta o nosso defeito e nossas qualidades.
Pra gente falar defeito, é pá. Fala uma qualidade sua. Pouquíssima gente consegue falar tão bem da própria pessoa. E às vezes até tido como, nossa, egocêntrico, não sei o quê. Não, cara, ele tem que valorizar. Eu tenho que saber. Pra eu me vender pra você, eu tenho que saber o meu valor. Eu tenho que também saber o que eu tenho de qualidade. Assim como eu vou tentar uma entrevista de emprego, eu tenho que falar as coisas boas que eu faço. Então, assim, é normal. A gente tem que se amar mais. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de carinho também com a gente. Porque na hora de bater, a gente tá lá. É o primeiro. Se martirizar. Ai, errei tal coisa. Meu Deus, eu sou horrível. Não, pô, e quando você faz uma pergunta da hora? E quando aquele corte viraliza? Você tem que falar também, sou foda. E aí... É isso. E aí, conseguir a vida, porque é isso que dá, que inspira e faz a gente continuar crescendo, eu acho. Por isso que vocês estão aí hoje. Repito, não é porque tá ligado aqui e os dois estão na minha frente, eu quero ser bonzinho. Os dois são fodas, desculpem a palavra aí. São muito bons, arrebentam demais. Assisti a primeira, assisto todas quando posso. E vocês não erram, vocês não são ofensivos, vocês não são vexatórios. Discordo de todas aquelas porcarias daqueles comentários, porque não vi nada daquilo. E a gente falando hoje de continuidade, como é que vocês enxergam o futuro do Tagarelando? Eu acho que a gente está numa fase muito boa, depois de tantas dificuldades que a gente compartilhou aqui, mas eu acho que essa terceira temporada está especialmente boa. Eu tenho um carinho por todas as outras temporadas, mas eu acho que essa alcançou um nível de maturidade maior em termos de estética. A gente tá de melhorar, sabe? A gente tá num estúdio bacana, que a gente se sente bem, que a gente se sente confortável. A gente conseguiu levar convidados muito bons. Os próximos episódios que virão aí estão muito bacanas, com pessoas que são conhecidas, outras que nem tanto, mas que tem um conteúdo que você ficaria horas e horas conversando. Eu acho que o Tagarelando, ele atingiu um grau de maturidade que precisa continuar atingindo, porque eu acho que mais do que qualquer coisa, do que a visualização que é importante, pelo menos esse é aquilo que eu penso, e quando o projeto era uma semente, era o que eu tinha no meu coração, de que pudesse levar algo de bom para as pessoas, algum conteúdo. É por isso que lá atrás, quando eu perguntei, poxa, será que Abrir com Dudu Camargo é uma grande estreia? Porque eu não queria que o canal fosse atrelado a polêmicas. Eu não queria viralizar apenas pelas polêmicas. Eu queria que o canal tivesse alguma relevância. Eu queria que a pessoa assistisse a um episódio, como já aconteceu, da gente, por exemplo, levou uma neurocientista maravilhosa, Ana Cláudia Zani. 2 vezes, inclusive. 2 vezes nós levamos ela lá e ela tem um conteúdo que é maravilhoso. Eu ficaria 24 horas conversando com ela e gente escrevendo assim: estava deprimido, assisti esse episódio, estou melhor. Obrigado por esse vídeo. Isso pra mim não tem preço. Podia ter uma visualização, mas que tivesse salvado aquela vida. Só de ter atingido esse resultado já valeu. Então parece muito utópico o que eu tô dizendo, mas a semente do Tagarelando, na minha cabeça, era isso daí. Então, já que, gente, eu não tô sendo hipócrita, tá? Beleza, quando tem uma fala polêmica viraliza, é ótimo pro canal. Mas eu não queria que o Tagarelando estivesse atrelado a isso. Eu não queria. Tanto que eu já falei pra Paloma várias vezes, eu falei assim, eu acho que a gente tem que trazer pessoas também que são desconhecidas. A Paloma mesmo, ela fez, eu nem fiz essa entrevista no dia, eu não pude, ela entrevistou um amigo dela, inclusive, que trabalha na Record, que é desconhecido do grande público, mas tem uma história de superação que você fala, meu Deus, esse cara tá vivo pela misericórdia de Deus. Deu 10 mil views? Não deu. Mas os comentários ali, as visualizações que atingiram foram para pessoas específicas. Um cara que se superou em relação a vício de drogas, um cara que foi morar na rua, um cara que já levou tiro. Hoje o cara é esportista. Hoje o cara vive em função do esporte. Hoje o cara vive em função de uma vida saudável. Hoje o cara leva uma mensagem de vida maravilhosa. Então, pra mim, são essas pequenas vitórias que fazem muito mais sentido. Nem tudo é visualização, né? E a gente fala isso, eu tenho um episódio que eu sou apaixonada por ele e pela convidada, que é da Keila Lima. E aquela foi uma grata surpresa, quando a gente convidou a Keila, porque eu conheci a Keila
pelo famoso meme na Rede TV da despedida dela, com Daniela Albuquerque, que é conhecidíssimo da internet. Franklin, deixa eu pedir licença pra você, que eu preciso Claro. me despedir, Dani. Hoje é o meu último dia aqui no Manhã Maior, quero aproveitar o meu último momento fama para deixar um beijo para todo mundo aqui da Rede TV. Não deu tempo de ligar para todo mundo para se despedir. Em 7 anos a gente faz tanta amizade, mas tanta amizade, que não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair. Então, quero deixar um beijo para todo mundo que acompanhou esse tempo inteiro. Foi uma delícia. Eu estou extremamente feliz com a sensação de dever cumprido. Obrigada. E, cara, eu falava assim, conheço ela por isso, mas eu sei que ela é apresentadora e tudo mais, né? Fui até stalkear a vida dela pra conseguir entrevistar. E, cara, quando a gente abriu a história daquela mulher, você não tem noção, assim, é um negócio que, assim, você fala assim, como que a gente só é julgado por um meme, por 5 minutos? Então ela ficou conhecida por tirar o ponto, falar toda a despedida lá na Rede TV, mas ela tem uma história incrível. Ela foi demitida da Record porque ela estava viciada em álcool, ela combateu o alcoolismo, então ela já, o começo da carreira dela, ela ia pra porta da emissora segurar currículo. Então, assim, ela tem uma história maravilhosa. E eu fiquei muito feliz de descobrir, porque eu não tinha visto isso em lugar nenhum. Todo mundo só conhecia ela pelo ponto, pelo meme, pela despedida, aqui lacrou a Daniela. E essa cara, entrevista viralizou. Ela viralizou e eu fiquei muito feliz porque foi isso. Porque eu acho que muita gente esperou ver só isso. Isso foi a última coisa que a gente falou. Até que a gente... Porque eu acho que valia falar, porque foi a primeira vez que ela falou sobre... Então, e que ela se assistiu. Naquela despedida. Olha quantos anos isso faz. Isso eu acho que coisa. Mas toda a história dela, todos os cortes dela eram muito bons, porque a história dela é maravilhosa. E a gente fez 1h30 de papo e teria muito mais. Tanto é que a gente quer levar ela de novo. E ela virou uma amiga, assim, de coração, de mandar mensagem, de torcer muito pela gente, de mandar, sempre tá acompanhando, sempre. Sucesso pra vocês. Comentando, ela é maravilhosa, Felipe. Ela é maravilhosa. Ela é linda de coração, não, sim. Ela, olha, é uma das melhores pessoas que a gente já entrevistou. Você falou, né, das melhores entrevistas. Ela, pra mim, tá lá no topo. Porque ela é maravilhosa. E assim, ela é famosa, mas eu acho que ela viralizou não apenas pela fama. Sim, é óbvio. Porque um monte de gente perguntou, quem é essa? Tem gente que não conhecia. As pessoas mais jovens talvez não conheçam, cara. Você tem gente aí que não conhece grandes nomes na televisão. A gente levou o Liminha lá, teve corte, teve gente falando assim no TikTok. Quem é o Liminha? Porra, o Liminha faz parte... Por que ele não tira esse óculos e boné? Porque é o personagem dele, cara. É o cara. Você tá entendendo em que mundo nós estamos vivendo? Assim, de que grandes nomes da televisão não são mais conhecidos por essa nova geração, mas tá tudo bem, a gente precisa entender que é a nova geração. Hoje, às vezes, você vê estagiário entrar na redação, não sabe quem é o apresentador. Então, exato. Não sabe o que é uma escalada. Então, uma série de coisas, mas a Keila, a história dela viralizou porque a história por si só é incrível, né? É que, coincidentemente, é a história de uma pessoa famosa e, mais uma vez, pra gente poder desconstruir a ideia de que a vida de quem está exposto é um mar de rosas. Eu jamais imaginei que a Keila tinha lutado contra o alcoolismo. E eu nunca tinha ouvido ela falar sobre isso. E, cara, ela abriu isso na mesa. Que eu também fiquei perplexo. Então, eu acho que a gente atinge o objetivo quando acontece isso. Quando a pessoa se sente tão bem, quando ela se sente tão... de abrir isso. Exato. Porque talvez fosse uma coisa que ela não queria que ninguém soubesse. E foi uma que não pediu pra gente tirar absolutamente nada. Ou seja, aquela é maravilhosa. Keilinha, te amo, se você estiver vendo. Se é a história, por que vai cortar? É isso, porque eu não entendo, mas tem gente que fala. Enfim, né? Fala. Deixa pro off. Deixa pros 3 pontinhos aí, reticências. E a gente, de tudo isso que a gente viu aqui, da história de vocês, o que vocês diriam que hoje, é lógico que são muitas coisas, mas que é essencial para vocês manterem essa energia, para manterem essa proximidade de vocês entre como hosts, como casal e com o público? Eu acho que a gente precisa primeiro manter o amor por aquilo que a gente faz. Eu sempre falo isso e às vezes eu não quero parecer um cara que... Sabe aquela coisa de frase de efeito, de frase pronta? Não é. Eu acho que realmente a gente tem que amar aquilo que a gente faz. Eu tenho vários dissabores ao longo da carreira, eu tenho vários dissabores ao longo da trajetória na comunicação, eu tenho várias frustrações, como todos têm na vida, mas tem algo que me mantém de pé todos os dias, que é a paixão pelo que eu faço. Eu acredito naquilo que eu faço. Eu tenho propósito. Eu vivo por um propósito. Todos os dias eu vivo por um propósito. Eu acho que estar aqui, por exemplo, é um propósito. Poder comunicar, poder falar, poder ser eu. Claro que eu estou suscetível a erros, a críticas, a julgamentos,
Mas eu acho que trabalhar por um propósito. Então, eu não acordo todos os dias para ir trabalhar ou para ir fazer o tagarelando pensando apenas no salário que eu vou receber e nos boletos que eu tenho para pagar. É claro que eu quero ser valorizado pelo meu trabalho, pelo meu profissionalismo, mas para mim só faz sentido acordar e estar de pé se eu tiver um propósito. Se aquilo for realmente uma missão. Eu não me enxergo fazendo outra coisa. Eu talvez seja capaz de aprender a fazer outra coisa. Mas ao longo da minha vida, eu tenho 33 anos, eu só fiz comunicação na vida. Então eu acho que eu nasci para fazer isso. Longe de qualquer pretensão. Mas é que de pequeno eu já dizia que ia ser comunicador. Então não é possível que alguém que de pequeno dizia que ia ser comunicador vá fazer outra coisa. Mas se for fazer, eu vou ter que aprender a fazer. E não à toa tá aí esse tempo todo e bem. Então, eu acho que tem que ter propósito. A gente só não desiste, Felipe, por causa do propósito. Porque ama, porque gosta. Porque por mais que você enfrente um dia de lamentação, você vai dormir pensando que o outro vai ser melhor, que o outro vai ser diferente. E você vai conseguir realizar aquele objetivo, atingir aquela meta. Então, pro meu trabalho na televisão, pro trabalho que a gente está tentando desenvolver na internet... Para a relação de um modo geral, eu acho que enxergar propósito, enxergar sentido, enxergar amadurecimento. Porque o Lucas que está falando com você hoje aqui é diferente do Lucas de muitos anos atrás, em vários aspectos. Então eu acho que é isso, que mantém a energia, a chama viva e a vontade de você seguir. Eu acho que também apoio de amigos, apoio de gente que a gente não só conquistou haters, a gente conquistou fãs também em relação... Pessoas que estão ali acompanhando, gostando do nosso trabalho, elogiando. Então, sim, isso também é combustível. Eu acho que demonstra que a gente está no caminho certo quando pessoas que a gente ama e pessoas que realmente se importam com a gente falam que, não, vocês estão no caminho certo, vocês estão legal. A gente tem um casal de amigos que eles foram os nossos 2 primeiros inscritos, então eles sempre vão ser lembrados, que é a Vânia e o Murilo, e eles sempre estão apoiando a gente. Então, sempre estão ali comentando, sempre estão compartilhando. Esses dias mesmo a gente tem um grupo e o Murilo mandou: nossa, vocês estão na capa do UOL. Foi do UOL, né? Vocês estão na capa do UOL, sucesso e tal, não sei o quê. Poxa, é muito bacana. Então, assim, esse apoio também é muito importante. Eu acho que tudo é uma rede de apoio. A gente, por mais que a gente fale que tá sozinho nessa, eu e ele, mas a gente tem uma grande rede de apoio nesse sentido. Esse apoio faz gás diferença pra continuar. Porque vamos supor, se a gente só tivesse crítica, eu acho que a gente já teria desistido. Mas tem também as pessoas... E aí são pessoas realmente que nos conhecem nossa história, conhecem nossas dores. E aí elas podem realmente falar e elas nos apoiam. Então, a mãe dele é super assídua. O pai dele, toda a campanha que o pai dele fez no começo do nosso episódio, de fazer todo mundo se inscrever, os amigos dele gravou, todos os nossos primeiros inscritos foram... Eu acho que a audiência de pai e mãe é a melhor que tem. Cara, meu pai imagina, é outro de lá. Então... O que tem de gente mandando, falou, eu vi porque seu pai me mandou aqui. A única certeza que eu tenho é que eles estão ali. Então, assim, pô, se a gente tá agradando os nossos pais, que são, né, nossa maior referência, minha mãe, quando eu mando algum... Minha mãe é menos pra isso, mas quando eu mando um comentário que eu sei que ela gosta... Eu já mando ela, aí ela, me manda antes de todo mundo. Ela quer assistir antes, né? Mas assim, cara, é super feliz, é super recompensador ver que as pessoas que são sua referência, que são seu apoio ali, estão gostando. Então, essas pessoas são combustível também. Meu pai hoje tem 82 anos, odeia coisa de tecnologia, mas quando ele viu que eu comecei a fazer... Ele mandou colocar uma televisão lá que tinha smart. Às vezes minha irmã manda foto ele lá, ele deitado na redinha dele com o celularzinho, me assistindo. Falei, pô, isso é muito recompensador. Isso é que venceu na vida, sabe? O meu pai, cara, ele no começo, ele infernizava os amigos no WhatsApp pra poder se inscrever no canal. Meu pai filmava. Fazia as pessoas se inscreverem e filmava e me mandava. Quando a gente começou a monetizar. Uma prova. Quando a gente começou a monetizar, e aí começou os primeiros anúncios, ele, olha quem tá anunciando em vocês, sabe? Tipo, eu andava. E aí, tá dando um dinheirinho já, tá indo bem? Então ele é super preocupado com coisa assim. É muito legal isso, né? Isso eu acho que é zerar a vida, sabe? Quando os nossos orgulhos são os nossos pais. E, tipo assim, quando seu pai e sua mãe viram e falam assim, pô, deu certo, eu criei certo, sabe? Meu maior orgulho é meu pai falar assim, pô, tô orgulhosa de você, minha mãe falar, tô orgulhosa de você. Quando aconteceu o primeiro episódio, eu fui falar com a minha mãe, para com isso, você não é nada disso, nananã. Então, assim, foi muito... Porque a minha mãe é quem me conhece mais do que no... Pô, eu sei quem eu criei, filho. Pô, exatamente. Aí ela, manda todo mundo a merda. Tipo, é que minha mãe é muito assim também, né? Aí ela não liga pra isso. Pô, tipo, se a minha mãe tá falando que eu não sou aquilo, então tá tudo bem, assim...
Pais sempre são suspeitos, mas são a maior referência que a gente tem, né? Mas eu acho que se é pra criticar, eles também criticam. Eles vão falar onde você errou. São. Então, assim, eles vão passar pano pros outros, né? Mas eu acho que ali no... Minha mãe sempre foi assim. Minha mãe nunca foi de reclamar de mim na frente dos outros. Mas quando ela via que eu fiz merda, aí ela me chamava e me falava. Então, assim, eu acho que se eles vissem que a gente tava fugindo do que deveria... Várias vezes eu fiz alguma coisa e minha mãe falou, não concordo com o que você fez. Vamos puxar um pouquinho o freio aí. Então. Então, eu acho que assim, se a gente estivesse desagradando, certeza que eles falariam. Mas na lata. Sem choro nem vento. Sem nem passar, fazer volta. E a gente já vai aqui se encaminhando pro final. Mas antes, uma última curiosidade. No bastidor, quem que é mais tagarela? Quem é mais tagarela? Cara, nós dois somos Nossa, muito, nós, né? tanto é que você vê que a gente tá aqui falando mais Nós dois somos muito tagarela, né? Eu acho que eu sou mais político do que ela. Eu sou mais simpaticão no sentido da relação com todo mundo, aquela coisa. Eu sou relações públicas do tagarelando, né? Então eu faço trabalho com assessoria, eu faço trabalho com o convidado, eu tento ambientar o convidado, aquela coisa toda. Isso em se tratando de trabalho, né? Mas em se tratando de vida pessoal, eu acho que nós dois somos tagarela. O nosso primeiro encontro, pra você ter uma ideia, foi num bar. Eu levei horas pra beijá-la. Ela já tava até desistindo. Ela falou, pô, esse moleque não quer nada comigo. Tchau, deixa eu pedir meu Uber aqui. Por quê, cara? Porque nós sentamos pra poder conversar e a gente realmente te desembestou a conversar, a falar e tal. Aí o beijo ficou por último, né? Quase que esquece. Não né? que tenha sido menos importante, mas eu acho que é legal quando você se conecta pela conversa e pelo papo, né? E até hoje é assim. Mesmo que muitas vezes... né? Muitas vezes a gente fale muito de trabalho, que eu acho que essa é um ponto, mas a gente fala muito, né? A gente conversa muito, a gente tem muita história. Eu acho que é por isso que a gente escolheu comunicação, né? Minha mãe sempre fala que era nítido, era rotina, toda vez que ela ia em reunião de escola. A Paloma é boa aluna, mas fala demais. Eu também era assim. Sempre foi. Era a única reclamação que Era a única reclamação que a minha mãe tinha. A Paloma é boa aluna, mas fala, e aí atrapalha todo mundo, porque aí começava a falar e não parava mais. E aí eles falam, eu tentei trocar de lugar, não resolve. Não, direto me jogava lá na frente. Essa turminha dela aí não... Direto. Então, assim, eu acho que tá na veia. Não é à toa que os dois escolheram comunicação muito antes do tagarelando, a gente já sabia que queria falar. E foi por isso o nome também? Cara, então, foi, mas o nome foi muito engraçado. O nome nós escolhemos alguns e a gente colocou em votação para alguns amigos. E o tagarelando ganhou. O pessoal falava que tinha mais a ver com a gente, que tinha mais a ver com um podcast, que era mais fácil de lembrar. Enfim. Só não é muito fácil de falar, né? É um trava-língua. É um trava-língua. Fala 3 vezes rápido. Exatamente. Até hoje tem gente que inverte, tá galerando. É da galera também. A gente fala, então tá certo. Mas o nome eu acho que condiz com os apresentadores. Mas foi isso. Aí a gente escolheu, acho que uns 3, assim. Aí teve um voto pra um outro e todo o resto pá. Eu nem me lembro quais eram os outros, pra você ter uma ideia. Eu não lembro. Mas a gente colocou nessa votação e tagarelando venceu. E aí os convidados que vão lá falam assim, vocês não podiam escolher o nome melhor, vocês falam. Assim, esse é o problema, porque às vezes a gente tem que parar de falar pro convidado falar. Antes de ir, treina antes pra não falar errado. Tagarelando. Fora as pessoas que vão lá e falam Pamela, né? Pra mim. É normal também, tem isso. Então, Lucas e Pamela. Faz parte, né? Faz parte. Pamela, Paola. Menos Paloma. Tá tudo bem. Mas mantendo aqui a nossa tradição, aquele recadinho final para quem tá assistindo vocês. Convite para continuar seguindo, assistindo e acompanhando os Tagaretops aqui. Nossos Tagaretops. Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Você é um cara sensacional, a recepção aqui é maravilhosa, então a gente está muito feliz de poder estar aqui. Dizer que eu acho que esse cross é bom demais, não é? Aqui não tem concorrência nenhuma, eu acho que tem espaço para todo mundo, e eu acho isso muito bacana, inclusive de uma grandeza sua de receber a gente para poder falar do nosso podcast aqui, então eu acho que é muito legal essa troca. Para você que está nos acompanhando aqui no Side Talk, fazer a nossa propaganda, nós estamos todas as sextas-feiras às 8 da noite com o Tagarelando
E agradecer sempre, né, gente? Espero que vocês tenham curtido esse papo aqui, né? Procuramos ser aí o melhor de nós mesmos e nos colocando aqui como pessoas realmente que, assim como vocês, nós temos aí as nossas frustrações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos dissabores, mas eu acho que a grandeza da vida é você acordar no outro dia com expectativas melhores, correr atrás daquilo e tentar fazer sempre o melhor. E eu sempre vou bater nessa tecla de propósito. Eu acho que quando a gente descobre qual é o nosso propósito, eu acho que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, ou pelo menos você desiste de desistir. É muito importante isso. Desistir de desistir. Então é isso, agradecer demais a oportunidade e a você que esteve com a gente. É isso, eu também quero agradecer o Felipe. Meu segundo podcast, tô começando a ficar já acostumada com isso. Falar do Tagarelando, que a gente tá aí com terceira temporada, tem mais de 50 episódios. Muito mais. Foi 48 na segunda temporada, 20, 68, 70 episódios aí pra vocês assistirem. Então, rápida na conta, né? E olha como humanas e exatas ali. Não sou muito boa, não, mas a gente tá lá. Tem muito conteúdo, tem famoso, tem não famoso, tem humorista, tem cantor, tem um grande nicho. A gente sempre falou, né, que a gente não queria um nicho específico, a gente queria pessoas que têm história. Então, com certeza que tem muita história lá. Agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente também, desejar sucesso também ao Side Talk, também esperamos você lá na nossa mesa. E agradecer todo mundo e olha, falar... façam esse corte aí, que se eles não me convidarem... E acho que falar isso, você não é fraco por pensar em desistir. Nem se desistir também. É entender o quanto você é ser humano. Mas você é forte todo dia que você tenta. Todo dia que você acorda pra mais uma luta, pra mais um dia, falando, eu vou conseguir, eu vou vencer. E eu acho que você já é mais forte por tentar do que muita gente que nunca nem tentou. Então, fraco é aquele que nunca tentou. Se você tá tentando, você já é mais forte que a maioria. Então, é seguir esse coração. E também, gente, se amar um pouquinho mais, vai, porque a gente se critica demais. E eu acho que amor próprio faz bem pra todo mundo. É isso. E vamos aos nossos agradecimentos. A Stoke Tutoria Portuguesa. Olha, se vocês um dia quiserem ir para Portugal, mas não tiver de plantão, não conseguir pegar um avião, aqui pertinho, Rua Domingos de Moraes, 336. São os únicos. Tem pastel de nata com mais de 15 sabores. Tem um negócio salgado lá que chama patanisca de bacalhau, que eu não sei. O chefe Fábio é quem vai saber explicar. Toucinho do céu, salame de chocolate. Caramba. Eles tiveram até esses dias no domingo espetacular. Você acha tão fraco ou não? Fraco? Espetaculares. E aí vocês também podem fazer os pedidos no @StokeTuteria ou pelo WhatsApp 953953504. Se vocês me assistiram, acompanharam essa conversa aqui, onde a gente está, Anderson? Pode vir. Pode vir para o Pode Vir, né? Então, se você tem esse projeto audiovisual, quer tirar sua ideia do papel, o seu projeto é aqui no Estúdio Pode Vir. Eles estão localizados na Rua Vergueiro, 1353, no Paraíso. Vocês encontram também no @Estúdio Pode Vir ou no 11 97807 4383. Vocês viram que de vez em quando a gente levantou a caneca, né? Tem água aqui, tá? A Show Canecas mandou essa caneca aqui pra gente, bacana. E outra coisa, Isaías, obrigado pela camisa, hein? @show_canecas ou pedidos também pelo 983753457. Mas o agradecimento principal é para você que ficou até agora me assistindo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima.